Pontos vitais é um assunto que deixa muita gente curiosa. Então esse é o assunto de hoje. Eu sou Jerônimo Marana, professor de artes marciais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Existem diversos pontos no corpo humano que, quando pressionados, podem causar determinados efeitos positivos ou negativos para a sua saúde, claro, dependendo de como isso for feito, dependendo de como esses pontos forem manipulados. Isso porque esses pontos estão localizados nos meridianos, os canais de circulação de energia, utilizados na medicina tradicional chinesa. E como muitos desses pontos são muito sensíveis, existem diversas teorias de arte marcial que falam para atingir esses pontos. Só que, como eles são muito sensíveis, o próprio corpo, na sua estrutura, tem mecanismos de defesa para evitar que esses pontos sejam atingidos. Então, muitos deles são protegidos por uma cavidade. E por isso também são muito fáceis de serem identificados. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu traçar uma linha reta entre a minha testa e a ponta do meu nariz, por exemplo, se eu fizer isso com o meu dedo, existe um espaço aqui entre as sobrancelhas, logo acima do nariz, por onde essa linha não passa, eu não consigo encostar o meu dedo nesse espaço aqui. Então aqui é onde tem uma cavidade, então essa cavidade protege um ponto sensível. E se eu usar essa mesma regra, se eu for descendo pelo meu corpo, eu vou achar vários desses pontos na linha central. Então, por exemplo, eu tenho esse ponto logo abaixo do nariz, que é um ponto bastante importante para a acupuntura, que é o último ponto do meridiano do vasogovernador. Continuando mais para baixo aqui, bem no meio do queixo, existe uma outra cavidade, que é o último ponto do meridiano do vaso da concepção. Da mesma forma, eu tenho a minha garganta aqui, que o meu peito e o meu queixo são projetados à frente da garganta, porque a garganta toda é muito sensível, especialmente aqui, onde a gente chama popularmente de pomo de Adão, e também nesse buraquinho aqui, que se a gente aperta, a gente tosse. E continuando, descendo mais, aqui pelo osso externo, aqui no meio do peito eu vou achar uma outra cavidade no osso externo, tem um outro ponto sensível aqui. Logo abaixo tem mais um, onde a gente consegue atingir o diafragma. Existem muitos outros, seja no centro do corpo ou não, como os olhos, como as têmporas, que olhando parece que não é uma cavidade, mas quando a gente encosta a gente percebe que é. Se a gente olhar uma foto de um crânio, por exemplo, a gente vai ver que existe uma cavidade bem funda aqui. As axilas, enfim, existem vários desses pontos e basicamente, claro que não são todos esses pontos que estão numa cavidade, mas basicamente a regra é: onde existe uma cavidade, existe um ponto sensível. E pressionar esses pontos durante os treinos pode ser benéfico para a saúde, pode ser bom, claro, dependendo de como isso for feito, se isso for feito com cuidado. Mas a gente tem que ter em mente que no combate é diferente, a luta é uma coisa dinâmica. Já é difícil acertar um ponto desses tão específico em um alvo parado, muito mais difícil é se o alvo estiver se movendo e principalmente se ele estiver tentando te atingir, que é o que acontece na luta. Se o combate for contra o adversário do mesmo nível, é difícil atingir qualquer lugar, quanto mais um ponto tão específico quanto um ponto de acupuntura. Agora imagine se você levar um tiro no braço. Não importa onde esse tiro pegar, se vai pegar em um ponto, se não vai. Você vai sentir falta de ar, vai sentir enjoo, vai ter uma tontura, uma febre, ou de repente até um desmaio, porque o tiro tem força mais do que suficiente para causar esses efeitos, não precisa de ponto. Imagine se você tiver força suficiente para causar esses efeitos. Qualquer lugar que você atingir vai se tornar um ponto sensível, principalmente no peito, nas costelas, que protegem os nossos órgãos, ou nas costas, onde qualquer pancada pode causar uma paralisia permanente em determinadas partes do corpo, dependendo de onde pegar. O único método de treino que eu conheço capaz de desenvolver essa força da qual eu estou falando é o Lao Tse Kung. Eu vou deixar um link para vocês em algum lugar aqui, para que vocês possam acessar um artigo e ler sobre o Lao Tse Kung, caso vocês tenham interesse em conhecer. E por que é importante ter esse conhecimento e essa capacidade? Não é para você saber como matar uma pessoa. Claro que é importante você aprender a se defender, mas o mais importante é você conhecer o seu corpo e as capacidades que ele tem, porque é por meio do corpo que você vai desenvolver todo o potencial humano, o potencial que a gente tem por sermos humanos, seja esse potencial físico ou intelectual. Então é isso, se você gostou desse assunto e quer se aprofundar, eu vou deixar um link em vários lugares aqui para você poder acessar um artigo um pouquinho mais detalhado.
Se você se interessa por esse assunto, eu tenho certeza que você conhece várias outras pessoas que também se interessam, então compartilhe esse vídeo, esse link, para que possa alcançar essas pessoas também. Se você gostou, dê o seu joinha para eu saber que esse vídeo é relevante, que esse assunto é relevante e continue fazendo vídeos assim. E se você tem uma opinião diferente, se você não concorda, ou até mesmo se você concorda e quer acrescentar alguma coisa, deixe os seus comentários. Se você não é inscrito no canal ainda, ou se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva no meu canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo.